estamos aqui para mais uma aula do curso de Mulher Virtuosa com o tema Mulher e Sexualidade. Espero que o Espírito Santo do Senhor ministre profundamente aos nossos corações e que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer falar com as nossas vidas através desta aula e que possamos ser cheias e transbordantes do Espírito Santo do Senhor nessa área, na área sexual das nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor venha preencher todas as lacunas que precisam ser preenchidas nas nossas vidas. Amém? Que tenhamos uma excelente aula em nome de Jesus. Vamos começar? No livro Mulher Virtuosa, nessa aula de sexualidade, a Andréa já começa abordando o tema com um mandamento do Senhor, que está lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, onde o Senhor, ele observa tudo que ele tinha feito e percebe que precisa ainda fazer algo, que é dar a Adão uma disjuntora. Vamos lá? E para falar sobre esse tema, a Andréa já começa o assunto sexualidade no livro com o seguinte versículo que está lá em Gênesis 2, no capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, o homem vai deixar a sua família, seu pai e sua mãe, e vai unir-se a uma esposa, e serão os dois uma só carne. Primeira coisa que nós vamos estar abordando nesse assunto é o seguinte: nós que somos brasileiros, né, que moramos no Brasil, por exemplo, eu acredito que também as irmãs que estão morando fora do Brasil, mas que moram nos países europeus, têm uma cultura, né, os países europeus têm uma cultura, o Brasil tem outra cultura. Mas eu acredito que na Europa, assim como no Brasil, nós podemos escolher os nossos cônjuges. Não precisamos de que os nossos pais escolham, igual existe alguns países que os pais é que escolhem com quem os filhos irão casar. Nossa cultura não prega isso. Então nós mesmos podemos escolher com quem nós vamos casar. O primeiro passo, né, da mulher virtuosa é esse: observar. Porque nós temos o tempo aí do namoro. E esse tempo do namoro, ele existe exatamente para que nós possamos conhecer quem é que nós vamos nos casar, né? Nós temos a oportunidade de ficarmos enamoradas, apaixonadas, né, pelaquela pessoa. A gente vai observando e nós vamos conversando e vamos começando a conhecer melhor a pessoa, e até que chega no momento do namoro, para a gente poder conhecer antes do casamento. E aí tem um pedaço no livro aqui, Mulher Virtuosa, que a Andréa, ela até aborda esse assunto, né, que nós precisamos conhecer para tomar a decisão se nós iremos ou não, se essa pessoa realmente é o que nós estamos esperando, se tem atingido as nossas expectativas ou se tem superado as nossas expectativas, ou se nesse namoro ele já vem dando amostra grátis para que a gente não entre. Então, por isso existe o período do namoro. E na verdade, para a gente sair da nossa casa, da casa dos nossos pais, tomar a decisão de que nós vamos nos casar, isso tem que ser uma decisão consciente, né? Uma decisão madura. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece, infelizmente. Infelizmente não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: eu coloquei aqui em 3 partes, né? Alguns jovens cristãos, né? Pelo menos alguns jovens cristãos, eles decidem casar com a pureza, decidem aguardar para ter a primeira experiência sexual após o casamento. Isso é muito bacana, mas seria melhor ainda se a igreja tivesse uma influência, se a igreja pudesse dar um apoio, uma assistência a esse jovem casal. Tivesse um curso de noivo, que existe isso em algumas igrejas e outras não, mas eu acho que seria muito importante, como a própria Bíblia diz, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. Então eu acredito que seria muito, muito bom, muito útil para a saúde dessa nova família que vai ser constituída, essa instrução, que a igreja pudesse instruir esses jovens na formação dessa nova família, na instrução desse casamento. Por quê? Porque eles decidiram
guardar a pureza para após o casamento, não ter nenhuma experiência sexual. Mas o que acontece, o que tem acontecido muitas vezes, é que quando esses jovens casam, eles já começam a ter dificuldades na vida, e essas dificuldades geralmente no âmbito sexual, porque não foram instruídos. Isso não é legal. Mas é legal que eles estejam com esse posicionamento, porque eu tenho certeza que isso alegra o coração do Senhor. Então a primeira parte, o número 1 desse questionamento do requisito, ter coragem para sair do seu ambiente e casar-se com uma... Trouxe 3 pontuações sobre isso. Uma é os jovens que se guardam para sair de casa, que estão ali debaixo das bênçãos do pai e da mãe e que se guardam na pureza para sair de casa para entrar neste casamento. Então eu, como igreja, tenho que entender que eu tenho responsabilidade sobre essa nova família que vai se formar e que eu acho muito legal e super aprovável essa decisão. A segunda é jovens que já moravam a sós, que decidiram sair da casa dos pais porque entenderam que são independentes, já têm a maioridade, já têm a cabeça no lugar, já têm o seu emprego, já têm o seu dinheiro e decidiram sair da casa dos pais para ter a sua vida. Geralmente esses jovens, eles às vezes são cristãos e às vezes não são cristãos, às vezes foram criados na doutrina cristã, na igreja, mas decidiram sair da casa dos pais e decidiram também sair da igreja, já tem a vida sexual ativa, já está lá vivendo na sua independência, na sua estabilidade financeira e vivendo, visitando a namorada visitando ele ou ela, vice-versa, independente. Esses jovens, eles já entram para um casamento com uma vida sexual ativa, ou seja, nesse vai e vem da vida eles conheceram alguém e decidiram se casar. Então eles já vão entrar no casamento com uma vida sexual ativa, diferente desse primeiro caso que eu falei. Isso é bom? Não é. É ruim? É ruim. Por quê? Porque o casamento é algo muito sério, né? E muitas pessoas pensam que o ato do casamento é ir lá, escolher a pessoa, colocar a documentação no cartório, assinar o documento no cartório, fazer o juramento ali para o juiz de paz e depois fazer a festa na igreja, receber a bênção do pastor. Mas não é só isso. O casamento ele é constituído também no reino espiritual, através do coito, que é a relação sexual. Então, quando esses jovens eles têm várias experiências sexuais antes do casamento, automaticamente a sua vida espiritual está presa lá no reino espiritual. Porque todas as vezes que eu me relaciono sexualmente com alguém, eu estou me casando no mundo espiritual com aquela pessoa. O terceiro ponto são pessoas, que já foram casadas, teve um casamento frustrado, estão divorciados e aí tem uma nova chance, conhece uma nova pessoa, faz todo aquele processo novamente do namoro, já com mais experiência e tentam um novo relacionamento, tentam um novo casamento, né? Aí no caso é uma constituição de uma família mosaico, né? O que significa uma família mosaico? São pessoas que vieram de casamentos que não existem mais, de uma separação, e essas pessoas elas trazem para esse novo casamento os seus filhos, né, que são as novas tendências familiares, né, que vão sendo construídas. Eu vim para o meu casamento, trouxe a minha filha e a pessoa que eu resolvi casar, ele já teve um casamento anterior ou teve um relacionamento que não precisa ser necessariamente um casamento oficializado, apesar de que nós entendemos que todas as vezes que há relação sexual, há um casamento no reino espiritual. Então ele trouxe também uma filha ou 2 filhos, 3 filhos. Então nós chamamos essas famílias, essas novas tendências, novas não, né, que já tem um tempo, né, de família mosaico, que vem e se junta ali e tá aquela família ali toda, todo mundo casa, a mulher casa com o homem e aí traz os filhos e se junta todo mundo ali naquela família, naquela constituição de uma nova família. O que acontece?
Existem esses 3 tipos de pessoas que vão constituir hoje uma nova família. O jovem que decidiu se guardar, o jovem que teve várias experiências, mas num momento da vida conheceu alguém e disse esse, então agora eu vou me casar. E essa família mosaica, que teve um passado, uma experiência, um casamento e agora decidiu novamente dar uma chance. Então aí, para poder a gente entender tudo isso, que são as decisões que nós tomamos, eu disse que aqui no Brasil nós escolhemos, né? Acho que na Europa também, a maioria dos países europeus, você pode escolher com quem você vai casar. Então, nós já estamos aí numa vantagem de poder escolher com quem nós queremos nos relacionar. E entender que o período do namoro é exatamente para poder conhecer essa pessoa, porque no período do namoro você vai recebendo algumas amostras grátis, né, dessa pessoa que você escolheu, e você vai dando também algumas amostras grátis e você vai colocar na balança se vale ou não vale a pena prosseguir com esse relacionamento. Na maioria das vezes a gente entende que é bacana prosseguir, e quando chega lá mesmo no casamento é que a gente vai entender que não é tão fácil assim. E se não é fácil para o jovem que decidiu se guardar, imagina para aquele que já teve várias experiências fora, e mais difícil ainda para aquele que já teve um relacionamento no passado. Porque nós viemos agora para esse novo casamento com mais carga ainda. Porque esse jovem que decidiu se guardar, ele vem apenas com a carga da família que ele saiu. Ele vem apenas com a cultura familiar que existe dentro da casa dele. Ela vem com a cultura familiar que existe dentro da casa dela, e ele vem com a cultura familiar que existe dentro da casa dele. Com as formas de relacionamento. Apesar da gente ser uma cultura só brasileira, a cultura brasileira é uma, mas cada cidade do Brasil tem a sua cultura diferente. Mesmo eu morando no município da Serra e o meu esposo também morando no município da Serra, e a gente conhece a cultura aqui da nossa cidade, quando nós nos casamos, existe um choque cultural, porque dentro da casa do meu esposo existia uma cultura familiar, e dentro da minha casa também existia uma cultura familiar. Então, a partir daí, nós precisamos entender que nós precisamos nos ajustar. E esses ajustes são frequentes, diários, esses ajustes praticamente são eternos, porque assim que eu ajusto uma coisinha, aparece uma outra coisa que precisa ser ajustada. Então, por isso que dizem que o começo do casamento é muito difícil. Então, se é difícil para esse jovem que decidiu se guardar e sair para formar essa família, imagine para esse jovem que teve toda uma experiência sexual antes do casamento e ainda tem a formação da cultura familiar quando se junta, e ainda mais difícil para o terceiro caso, que são as famílias que já tiveram experiências e agora resolveram dar uma nova chance, novamente se casar. Nós viemos com as nossas bagagens para dentro de um relacionamento. E justamente dentro desse relacionamento é necessário haver os ajustes e entendimento, porque eu venho com as minhas frustrações, eu venho com as minhas dificuldades, eu venho com a minha cultura para dentro desse casamento. Claro que vai ter choque. E é exatamente por isso que acontecem muitos divórcios, quando a gente não consegue entender que o outro é diferente de mim. E essa diferença engloba muitas coisas. Engloba a cultura em que ele está inserido, a cultura familiar dele, a religião dele, o formato em que ele foi ensinado, criado, o tipo de família em que ele está inserido, se é uma família tradicional ou se é uma família mosaica. Tudo isso engloba. Porque mesmo sendo uma família tradicional, às vezes existe aquela família tradicional onde o homem ele é mais devagar e a mulher é mais intensa. Às vezes existe aquela família que é uma família que o pai não é presente, que a mãe que está ali o tempo todo. Então, existem vários fatores que vai levar com que o meu esposo seja diferente de mim. Em que nós somos totalmente diferentes, mas nós decidimos, entendemos que nós nos gostamos e queremos formar essa nova família. E às vezes dá esse choque, que muitas vezes chega até um divórcio por falta dessa compreensão. Eu trouxe aqui para a gente poder ter um pouquinho de noção
sobre isso uma fita métrica, dessa que o povo usa para costurar. Existem várias fitas métricas, existem várias formas de medir, né? E geralmente nós medimos para poder tirar a medida mesmo, para saber qual a medida de cada pessoa, qual a medida da roupa, a medida da cintura. Às vezes as mulheres usam para saber o tanto que elas engordaram, o tanto que elas querem emagrecer, o tanto que elas emagreceram. Se você pegar essa fita métrica e medir o braço aí do seu esposo, você vai ver que provavelmente vai ser diferente do tamanho do seu braço. Se você medir a sua cintura, você vai ver que provavelmente é diferente da cintura do seu esposo. Se você medir o seu tamanho, você vai ver que provavelmente é diferente do tamanho do seu esposo, ou do tamanho da sua vizinha, da sua colega, dos seus filhos. Cada uma pessoa tem a sua medida e tem a sua estatura. O que eu quero dizer para você? Que cada pessoa é diferente, nós somos diferentes em vários aspectos. Então, aquilo que talvez não doa em você, doa no outro. Aquilo que talvez para você não tem nada a ver, ai que bobeira, para o outro não é bobeira e tem muita coisa a ver. E às vezes esses choques é que a gente não consegue entender, essas diferenças que a gente não consegue ter paciência para entender. Mas quando nós temos o Espírito Santo do Senhor, quando nós trazemos o Espírito Santo do Senhor para dentro do nosso relacionamento, ele nos dá uma visão ampla sobre essa situação, sobre as diferenças, sobre as divergências que nós vamos passar no nosso casamento. E que essas divergências não são para nos destruir, mas sim para nos capacitar e para nos fazer crescer, principalmente se nós somos servas do Senhor e temos a intenção de trabalhar para o Senhor. Temos a intenção de doar parte daquilo que a gente adquiriu na presença do Senhor para outras pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Muitas pessoas, elas reclamam pelo tempo de dificuldade em que elas estão passando, mas o Senhor, ele permite deserto nas nossas vidas justamente para que a gente possa crescer e aprender. O Senhor não quer que nenhum de nós morremos em nenhum deserto que ele nos permite passar. Mas agora nós temos que estar atenta por quê? Porque o Senhor, ele permite a gente passar por desertos. E ele permite para que nós possamos ser provados para sermos aprovadas. Acontece que muitas pessoas estão entrando no deserto por conta própria, ou sendo sujeita às tentações do inimigo. Então nós temos que estar vigilante nisso, temos que estar vigilante nisso, para que a gente não possa cair nas ciladas malignas. E como é que nós vamos vigiar? Vigiar o tempo todo, olhar o tempo todo, principalmente no nosso casamento, principalmente nessa situação que você escolheu para você estar. Porque muitas vezes nós escolhemos estar numa situação, nós escolhemos o nosso marido, nós escolhemos estar casada. Disse bem claro no começo que nós temos o tempo de namoro para observar. E depois de observado, nós vamos dar o veredito. Então essa decisão tem que ser sábia e consciente. Depois disso, depois de casada, começam os ajustes e também as dores, as dificuldades pelas diferenças. Mas assim como eu disse, que cada um tem a sua medida, que cada um tem a sua dor, a sua diferença, eu como mulher do Senhor, como serva do Senhor, tenho que entender que existe essas diferenças e essas dores e que o Espírito Santo vai sempre nos auxiliar para que nós possamos fazer os ajustes corretos na presença do Senhor, sem nos exaltar e sem errar e sem pecar, porque o Senhor, ele está presente em todo o tempo quando nós buscamos e quando nós clamamos. Outra coisa que eu trouxe para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre isso, são alguns mapas, né? Eu tirei alguns mapas na internet, trouxe aqui para vocês. Eu tenho aqui 3 mapas. Eu tenho 4 mapas aqui, mais de 4, mas depois eu vou fazer que vocês entendam por que eu trouxe esses mapas. Esse aqui é o mapa do Espírito Santo, esse aqui é o mapa de São Paulo, esse aqui é o mapa do Pará, esse aqui eu não sei de qual é, não consegui identificar, mas é o mapa de um estado brasileiro. Trouxe esses mapas para que você entenda que cada estado ele tem a sua peculiaridade, ele é único. Né? Olha para você ver, esse aqui é o mapa de São Paulo, ele tem toda a sua extensão territorial, tem todos as suas cidades, né, aqui dentro, e ele tem todo o seu brilho, o seu encantamento. Esse aqui é o mapa do Paraná, que ele também tem todo o seu encantamento, tem toda a sua formosura, a sua belezura. E aqui é o mapa do Espírito Santo, que tem várias cidades, tem toda a sua formura, a sua belezura, mas nenhum desses mapas encaixam um no outro, entram um no outro, cabem um no outro. Se eu for colocar o Espírito Santo dentro de São Paulo, vai sobrar espaço. Se eu for colocar São Paulo dentro do Espírito Santo, vai sobrar região territorial. Né? O Espírito Santo é pequeno, não cabe São Paulo dentro. Então, cada um desses mapas tem a sua peculiaridade. Exatamente o que eu quero dizer para você é o seguinte, que o meu mapa de vida não cabe na vida do outro, de outra pessoa. Né? Que o meu mapa de vida não pode influenciar na vida do outro. Cada um tem a sua leitura, cada um tem o seu mapa. Ou seja, o que não deu certo para mim como pessoa, não quer dizer que não vai dar certo para o outro. Se eu tive uma frustração no meu casamento, porque o meu marido é assim, assim, assado, eu acho que aquilo foi uma frustração, eu não posso achar que o outro também vai passar por essa frustração. Talvez o que deu certo no seu casamento não vai dar certo no casamento do outro, para o outro fazer. Então nós temos que observar também, muitas vezes,
Qual o conselho que nós vamos dar para o outro? O que a gente vai falar com o outro? Talvez você está olhando para a vida de alguém e parece que é perfeito, o casamento de fulano é perfeito, mas o mapa é deles, é daquele casamento, o seu mapa é outro. Então nós não temos que observar e tomar cuidado para que a gente não tente colocar o mapa da vida do outro. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esse mapa aqui, que é do Brasil, aonde todas essas cidades que eu mostrei, elas se encaixam perfeitamente aqui nesse mapa do Brasil, que é um todo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: ainda que eu tenha o meu mapa, o meu esposo tem o mapa dele, quando nós estamos num todo, e esse todo é representado por Jesus Cristo, nós conseguimos nos encaixar e ter um encaixe perfeito. Quando o Senhor é o todo da minha vida, ainda que o meu mapa seja diferente do mapa do outro, o outro que é o meu cônjuge, nós vamos conseguir ter um encaixe perfeito no Senhor. E o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos fortalece. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: ainda que esteja difícil, entenda que é possível. O Senhor, Ele torna possível todas as coisas, porque Ele tem poder. Quando nós nos colocamos, nos dobramos diante do Senhor e colocamos as nossas dificuldades diante do Senhor, Ele faz ser possível. E geralmente, eu sempre gosto de falar isso, que as pessoas elas são diferentes porque nasceram numa cultura diferente, tiveram formação diferente, e isso, quando a gente tem entendimento disso, isso nos ajuda, né? Tem pessoas que elas têm traços de características diferentes. Existe 5, né? Milhares não. Existem 5 traços de características que a pessoa já vem com ela, já nasce, às vezes já nascem com ela, porque alguns traços de características, já falei isso algumas vezes, eles vêm dentro do ventre, eles começam a ser gerados na pessoa dentro do ventre. Então, o traço de característica ele é formado desde dentro do ventre até a primeira infância, ali por volta dos 7 anos, tem algumas que se estendem até os 10 anos, geralmente quando é o traço de característica de rigidez, ele vai até os 10 anos de idade, ou um pouquinho mais. O que eu quero dizer com isso? Que dependendo do traço de característica do seu esposo, ele vai ser de um jeito. Cada traço de característica revela o jeito que a pessoa é. Por isso que eu sempre falo, vale a pena você correr lá na internet, dar uma olhadinha sobre leitura corporal, sobre traços de característica, quais são aqueles que existem, para você identificar quem é o seu cônjuge, o que ele é, quais as coisas que parecem muito que ele faz, porque a partir daí você vai conseguir entender por que a pessoa age daquele jeito, além de toda a carga que ele tem, cultural, familiar, toda a carga que ele tem de dificuldades que ele teve no passado, de traumas que ele teve no passado, que ele traz para dentro desse novo casamento, tudo aquilo que vem com ele, ainda tem os traços de característica que revela também por qual motivo que a pessoa age daquele jeito. Então vale a pena a gente descobrir qual o traço de característica do nosso esposo, para a gente poder ficar atenta e entender e saber também como que eu vou orar. Senhor, o traço dele é esse, os traumas dele é esse, a família dele é esse, o pai pregava isso, a mãe pregava aquilo, ele vem com tudo isso, então eu quero apresentar ao Senhor essa situação, porque eu quero ter um esposo saudável, eu quero ter um casamento saudável. E o casamento, ele é o juntamento de duas pessoas. Quando está escrito lá na Bíblia que vai se juntar a uma mulher e os dois serão uma só carne, o momento de uma só carne é o ato sexual. Por isso que eu digo que esses casamentos que já entram, essas pessoas, né, na verdade, que já entram num casamento com uma vida sexual ativa, que teve fora desse casamento, que teve no passado, ele lá no mundo espiritual está agarrado. Então ele já entra ali, por quê? Porque o ato sexual é o momento do casamento no reino espiritual. E esse ato sexual é uma bênção quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos guardados. André até fala lá no livro, sexo fora do casamento é pecado. Sexo dentro do casamento é bênção. E a falta de sexo dentro do casamento também é pecado. Então eu e você precisamos estar muito atenta a isso, muito atenta mesmo. E deixar que o Espírito Santo do Senhor ministre aos nossos corações acerca da sexualidade. Porque é responsabilidade tanto sua quanto do seu esposo. Porque no momento do casamento nós fizemos os votos. Nós fizemos ali o voto perante a sociedade, perante as testemunhas, perante os nossos parentes, perante os céus, perante a terra. Perante os nossos pastores, recebemos a bênção apostólica e fizemos esses votos. E quando nós deixamos de nos relacionar sexualmente, nós estamos pecando. Independente de como essa nova família foi constituída, independente de todos aqueles 3 pontos que eu dei ali, independente de como foi constituído esse lance matrimonial, esse casamento, o fato é que o Senhor disse: serão os dois uma só carne. E ser uma só carne vai além do que a gente imagina, do que a gente pensa. É a base do casamento, né? É o pacto firmado
E esse pacto firmado, ele vai além dos papéis, vai além das assinaturas no cartório, vai além da presença do juiz de paz, vai além das testemunhas, do sacramento religioso, dos familiares, dos convidados, da bênção apostólica, e é até que a morte os separe. Entendeu? É até que a morte os separe. É um pacto de sangue. Por que eu falo pacto de sangue? Porque quando nós firmamos o casamento no reino espiritual, no momento do coito, no momento do relacionamento sexual, aonde as duas genitálias são introduzidas, a masculina e a feminina são introduzidas, e que há os atritos naquele momento da relação sexual, existem várias fissuras que vão acontecendo ali na genitália, aonde o meu sangue se mistura com o sangue do meu esposo, e aí nós estamos fazendo ali um pacto que vai muito além de tudo aquilo que a gente já fez antes de chegar neste momento. É isso que o Senhor diz: serão ambos uma só carne. É nesse momento de sermos uma só carne que nós vamos estar glorificando o nome do Senhor e cumprindo o mandamento dele. Precisamos lembrar que fizemos um voto matrimonial no dia da cerimônia religiosa diante de testemunhas e parentes, diante do céu e diante da terra. Eu já falei, no passado eu tive uma experiência. E o que essa experiência do passado trouxe para a minha vida, né? Quais foram as portas que eu abri para que o inimigo atuasse na minha vida? Então a gente precisa entender que precisamos fechar essas portas. Esses casamentos que foram constituídos fora da presença do Senhor, esses relacionamentos que a gente teve no passado, não sei se é caso de alguém aqui, ou se você tem um relacionamento fora do casamento, deu uma escapulida, fez alguma coisa que não devia ser feito, a gente precisa fechar essas portas para que o inimigo não continue não atuando na nossa vida, não atue e nem continue atuando nas nossas vidas, né? E quem nós somos agora, quem eu sou pro presente, né? Qual o relacionamento que eu quero ter hoje no presente? Qual o posicionamento que eu quero ter nesse presente, né? Nesse tempo presente, para esse meu presente. Como eu quero ser como esposa, como eu quero ser para o meu esposo, quem eu quero ser, como eu quero que ele olhe para mim. Né? A gente precisa nos livrar do passado e entender que precisamos ter uma nova vida. Todas nós passamos talvez por um momento de traumas do passado, por um momento de decepção, e essas decepções elas não podem encerrar o nosso ciclo com o Senhor, encerrar os sonhos que o Senhor tem para nós, encerrar os nossos sonhos que temos como mulheres. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos nos posicionar como mulheres sábias para que nós possamos desfrutar de um novo tempo nesse casamento com o Senhor, nessa nova família formada com o Senhor. E o que nós queremos para o futuro, né? O que nós queremos para o nosso futuro? A partir de agora, o que eu quero? A partir desse entendimento, desse conhecimento, eu quero deixar o passado para trás, nesse presente ser uma nova criatura e para o futuro ser melhor ainda. É isso que o Senhor deseja para os nossos corações, é isso que o Senhor quer que nós encontremos, que nós entendemos, né? Muitas pessoas elas estão influenciadas com pornografia, influenciadas com aquilo que não é o desejo do Senhor, com o olho em coisas que não é o desejo do Senhor. Então, como cristãs, como servas do Senhor, eu preciso tomar um posicionamento, porque toda forma de prostituição, toda forma de pornografia, tudo aquilo que desvirtua a vontade do Senhor, ela faz com que a gente peque, que a gente erre, que a gente perca o nosso alvo, que é estarmos na presença do Senhor em espírito e em verdade, que é termos uma família abençoada no Senhor. Então que a gente possa prestar atenção nos desejos que advêm do nosso coração, nas coisas que nós estamos olhando, que nós estamos ouvindo, que nós estamos buscando para nós. Em todo tempo precisamos buscar a edificação da parte do Senhor, para que Ele possa abençoar a nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento, a nossa convivência com o nosso esposo. Em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma maneira a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para que se dediquem à oração. Depois unem-se de novo para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Ou seja, Paulo ele está explicando aqui para os irmãos lá da igreja de Coríntios
que nós temos um compromisso firmado com o nosso esposo e ele tem um compromisso firmado com a gente. E que nós não podemos passar tempo, né, omitir isso, porque nós não temos domínio sobre o nosso corpo e ele não tem domínio sobre o corpo dele. Então, ou seja, usem isso ao seu favor. Seu esposo não tem domínio sobre o corpo dele. Quando nós estamos no nosso momento de relação sexual, nós somos uma só carne. E a gente precisa aprender a orar com relação a isso. Nós precisamos aprender a pedir a Deus, porque nesse momento eu tenho autoridade sobre a vida do meu esposo. Assim como ele tem autoridade sobre a nossa vida, nós também temos autoridade sobre a vida do nosso esposo. Então nós precisamos entender que não podemos ficar fora dele, não podemos ficar fora do relacionamento sexual, precisamos estar junto, precisamos estar atenta àquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, para sermos abençoadas, para que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento. Nós precisamos estar atentos àquilo que está na Bíblia, aquilo que a Bíblia tem nos direcionado, aos conselhos que existem sábios aqui dentro da Bíblia, é que nós vamos entender que o Senhor, ele tem prazer na relação sexual. Ele quer que você seja realmente um com seu esposo e quer que você seja abençoada em todo o tempo. E agora o que diz a lei? A lei civil, né, do Código Civil. A lei, muitas mulheres estão negligenciando a área sexual, deixando de se relacionar com seus esposos, por vários motivos, né, como já foi dito anteriormente. Por vários motivos a gente tem negligenciado essa área da nossa vida, né, a área sexual. E eu vou contar para você algo muito importante que nós devemos entender, como a relação sexual, ela fortalece o casamento, como a relação sexual muda história, muda as nossas vidas, muda o sentido da nossa vida, traz alegria, traz paz, traz ânimo, traz novo vigor para o casamento. E é muito importante a gente entender que é necessário termos relação sexual. E às vezes você vai falar, mas não é meu problema, o problema é com meu esposo. Então eu vou te ensinar algo aqui que você que tem esposo, que talvez ele está negligenciando essa área, eu vou te ensinar algo aqui que Deus vai trabalhar de uma forma tremenda e você vai ver Deus agindo e você vai contar o testemunho, porque eu creio no poder da oração, eu creio no poder do Senhor, nas coisas que Ele faz. E para poder você entender sobre o que eu estou falando, eu quero te dizer que no livro de Oséias, capítulo 2, do versículo 5 ao 7, diz o seguinte, que Oséias, ele orou. De acordo com o artigo 1566 do Código Civil, ambos os cônjuges têm dever de fidelidade. Ou seja, fidelidade recíproca, vida em comum, no domicílio conjugal, multa assistência, sustento e guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuo. Isso é na lei dos homens, né? O que o casamento representa na lei dos homens. E aqui no versículo 3, né, de 1 Coríntios 7, Paulo diz, o marido deve cumprir com os seus deveres conjugais e também a mulher. Os deveres conjugais, segundo o Código Civil, está dizendo que nós devemos ter fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, multa assistência, sustento e guarda, educação dos filhos, respeito e consideração mútuo. Então cabe aqui, nesse versículo, entender o nosso compromisso como esposa, como é que nós devemos nos comportar. Então existem muitos casais que não têm mais diálogo, que não tem mais sexo, que não precisa mais de nada, que cada um é dono de si, cada um faz o que quer, mas no Senhor não é isso. O Senhor não quer isso para mim e para a sua vida. Ele quer que sejamos bênção, que sejamos realmente a mulher virtuosa do desejo do coração dele para a vida
dos nossos esposos, para a vida da nossa família, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem deixado cair na rotina. Muitas vezes a gente tem deixado de qualquer jeito, tem pensado que não tem necessidade, às vezes a gente acha que nós temos sentimentos e que os homens não têm sentimentos. Muitas vezes são brigas e conflitos no âmbito conjugal que vai esfriando o nosso relacionamento, ou o passar do tempo, né? Na verdade, nós seres humanos, a gente tem as atividades sexual de acordo com a nossa idade também, né? O desejo sexual, o libido de acordo com a nossa idade. Desde quando nós nascemos existe o desejo, né? E o prazer. Existe o libido, que é o desejo de fazer algo, desde quando nós nascemos. E isso vai acompanhando a gente na nossa idade, como criança, depois como adolescente, depois como jovem, depois como adultos, e a gente vai ficando maduro e as coisas vão melhorando. E vai chegando na fase da terceira idade, a gente também vai perdendo algumas sensações, alguns desejos, alguns prazeres, e se for necessário, a gente precisa se tratar. Não posso deixar de falar aqui também que existe algumas outras coisas que tiram o libido da mulher, principalmente da mulher, que é o anticoncepcional e às vezes algum tratamento, algum remédio para tratamento, principalmente tratamento de câncer. Ele retira totalmente o desejo da mulher, né, que é o libido. E o remédio anticoncepcional, a maioria deles é uma bomba para o nosso corpo, ele retira também o libido. O que a gente precisa fazer? Muitas vezes, eu sei que tem moças novas, recém-casadas aqui, né, que talvez vá assim, ai, que loucura, né, como assim que alguém não vai ter desejo sexual? A gente às vezes vai deixando as coisas cair na rotina. O cansaço físico é um dos fatores também que faz a gente cair na rotina e entrar nesse erro, né, de não satisfazer os nossos esposos, de não se relacionar sexualmente. Às vezes o cansaço, a preguiça, são vários fatores. E inclusive um desses fatores para a gente não sentir desejo é o anticoncepcional e alguns remédios de tratamento que a pessoa faz para tratamento de alguma enfermidade, de alguma doença, tira realmente o libido da mulher. Então a gente precisa estar atenta nisso. O anticoncepcional, você pode buscar a sua ginecologista, procurar, pedir um anticoncepcional que explica o que está acontecendo, e existe várias coisas também para poder a gente estar ativando a nossa sexualidade, ativando o nosso prazer, o nosso desejo. Uma delas é orar e apresentar ao Senhor, que isso é muito saudável. O que não pode acontecer é você negligenciar a área sexual, porque o seu esposo precisa disso, e a gente acha que o homem não tem sentimento. Então aí começa a confusão dentro de casa. Por quê? Porque se você está longe do seu esposo, se você está fora dele, vai começar mesmo os conflitos, as dificuldades. A gente já tem dificuldades na nossa vida conjugal por conta do ajuste que é eterno, sempre vai ter uma coisinha ou outra, e se você não se relaciona sexualmente, isso só vai agravar cada dia mais as dificuldades. Porque quando nós temos relacionamento sexual, tudo muda. Porque lá no mundo espiritual, vocês estão conectados um ao outro. Amém? No livro de Oséias, capítulo 2, do versículo 5 ao 7, está escrito assim: ela diz: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sabe, para que ela não os ache nas suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscar-lo-ás, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornarei ao meu primeiro marido, porque é melhor estar com ele do que eu estou agora. Ou seja, essa foi a oração que Oséias fez para que os caminhos da esposa dele, né? Todo mundo sabe que Deus deu uma ordem para Oséias casar com uma meretriz,
com a mulher que era prostituta, porque Deus queria mostrar na íntegra como que era a relação de Israel com o Senhor. Ele mostrou para Oséias exatamente, dando a ele uma esposa prostituta que ia atrás dos amantes, que não estava satisfeito com aquilo que o esposo estava dando para ela. E Oséias fez essa oração, que ela iria atrás, mas ela não ia encontrar. E aí ela ia se dar conta que melhor seria estar com o esposo dela. Então Oséias fez essa oração. E eu trago essa oração aqui para você entender que a oração ela tem poder. Que independente de como seu esposo age, de como ele é, nós temos poder no Senhor. O Senhor nos dá autoridade. Lá no livro de Coríntios, onde nós lemos, lá em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 3, Paulo diz que nós não temos autoridade sobre o nosso corpo e diz que o nosso esposo não tem autoridade sobre o corpo dele. Então, logo eu entendo que o Senhor está me dando autoridade para que eu possa orar pela vida do meu esposo. Amadas, não tem nada mais poderoso do que a oração. Eu vou abrir um parênteses aqui para poder contar para você uma experiência que eu tive muito grande relacionado à oração. Eu sempre orei ao Senhor e pedi a Deus que minha casa fosse uma casa de paz, uma casa onde existisse a presença do Senhor, uma casa onde existisse amor, exista amor, que a presença do Senhor venha a ser real. Uma casa onde meu esposo saía para trabalhar e voltar, e tivesse desejo de voltar para essa casa. Porque eu atendo muitas pessoas e uma dessas pessoas que eu atendi me disse que não tinha desejo de voltar para casa. Um homem me disse que não tinha desejo de voltar para casa, que acabava o expediente dele e ele pegava uma reta e ia até o final da reta, voltava até o final da reta, ia até o final da reta, voltava até o final da reta, mas ele não tinha desejo de ir para casa. Obviamente, aquele homem, ele já estava com o seu casamento cancelado no reino espiritual. Já não existia empatia naquele casamento entre o esposo e a esposa. Ele não tinha desejo de voltar para casa. Ele tinha a casa, tinha o lar, tinha a família, os filhos, mas não queria voltar para casa. Porque ele entendia que a esposa era uma esposa rinchosa, era uma mulher que não tinha sabedoria, ele não queria, ele não tinha prazer. Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, Deus, eu quero que meu esposo tenha desejo de voltar para casa. Eu orava isso, eu oro isso até hoje, oro isso todos os dias. E um dia o Senhor me deu a oportunidade de saber que a minha oração estava sendo respondida. Então a oração, ela tem poder. Meu esposo chegou em casa, de repente o telefone dele tocou. Alguém lá do serviço dele disse, Daniel, eu vi você chegando aqui, mas eu te procurei para me conversar com você, você já não estava mais aqui. Ele falou assim, cara, eu chego aí, só deixo o meu carro aí, né, que ele era motorista de ônibus da Águia Branca, só deixo o ônibus aí, pego minha moto e vou embora para casa, porque eu tenho muita saudade da minha casa. Eu quero muito estar na minha casa. Então isso é uma oração respondida. Então, diante disso, vale a pena você orar. Vale a pena você apresentar ao Senhor e confiar. Mas uma coisa eu te digo agora, mais preciosa ainda e mais poderosa ainda é a oração que você faz quando você é uma só carne com o seu esposo. Entenda isso, guarda isso no coração e preste atenção no que eu estou falando contigo neste momento. Quando você é uma só carne com o seu esposo, é esse o momento que você precisa orar e apresentar a Deus essa vida que é uma só com você neste momento. Que você precisa orar e apresentar a Deus e dizer, Senhor, eu quero um esposo segundo o teu coração. Coloca amor no coração deste homem. Vai pontuando aquilo que você deseja dentro de sendo sábia. Já faz a programação antes, com sabedoria e cuidado. Porque depois que você fizer essa oração, você vai ver Deus fazendo coisas tremendas na sua casa, no seu lar. Eu sempre oro e falo, Senhor, que eu venha ser a mulher dos sonhos, a mulher do desejo, a melhor amiga, que haja respeito, Senhor amado, no nosso relacionamento, que haja a tua presença. Eu quero um esposo segundo o teu coração. E aí aqueles excessos que eu conheço que o meu esposo tem, porque ele tem um traço de característica masoquista, ele é explosivo em alguns momentos, fala coisa que
não existe, tira coisa da onde não existe, começa a falar. É uma forma, é a taxa característica dele. Então eu vou apresentando também isso ao Senhor naquele momento do ato sexual. E eu vejo Deus trabalhando de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, excelente. Quando você começar a colocar todas essas coisas na presença do Senhor, todas essas dificuldades na presença do Senhor, você vai ver Deus agindo de forma tremenda. Outra coisa que eu costumo também falar ao Senhor, na minha oração, é: Senhor, me dá esse desejo sexual. Me dá o desejo sexual que ele tem. Me dá, Senhor amado, eu quero também sentir o que o meu esposo sente. Eu quero, Deus amado, estar com ele ali, tem? Mano a mano, naquele momento sexual. Eu quero ter essa energia, eu quero ter esse desejo. Eu quero, Senhor amado, ver o Senhor trabalhando nas nossas vidas. E vou apresentando todas as coisas nos mínimos detalhes, todas as nossas dificuldades, as dificuldades que eu tenho, as que ele tem, que talvez ele nem perceba e nem saiba. Eu vou apresentando ao Senhor, mas tudo isso com sabedoria. Porque quando você começar a pedir a Deus para que o seu esposo tenha desejo por você, saudade de você, que ele te respeite, que ele te busque, que ele só veja você como mulher, você vai ver o trem pegar fogo. Aí que esse homem vai ficar louco por você. E você vai testemunhar e testificar do que eu estou falando. De como é poderosa a oração no momento do seu relacionamento sexual com seu esposo. É porque é nesse momento que você é uma só carne com ele. Mas tenha cuidado no que você vai pedir, no que você vai orar. Tenha responsabilidade e sabedoria. Peça para que o Espírito Santo te conduza, para que você não venha fazer o que não é do agrado do Senhor. Amém? Porque essa autoridade é constituída sobre as nossas vidas, para a vida do nosso esposo, e sobre a vida deles para nós, é mútuo. Ele tem autoridade sobre a sua vida e você tem autoridade sobre a vida dele. E esse segredo que eu estou te contando é bênção. Você vai desfrutar na presença do Senhor em nome de Jesus. Outro assunto que eu quero abordar com vocês, além dessa oração que nós temos que pedir ao Senhor, e pedir mesmo, porque Ele dá. Ele dá deliberadamente, porque Ele é uma fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. E não precisamos ter vergonha não, tá? Não precisamos ter vergonha de nos apresentarmos como filhas do Senhor, de apresentar as nossas dificuldades. Apresenta mesmo. Eu também digo para o Senhor: Senhor, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, naquilo. Se for em qualquer área da sua vida, principalmente nessa área da sexualidade, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Quando a gente deixa o nosso esposo sair com fome de casa, ele vai sentir fome na rua e vai olhar para as coisas da rua e ter desejo de comer na rua. Nós não podemos deixar, porque nós estamos levando o nosso esposo a pecar. E nós não podemos deixar. Nós não podemos levar essa culpa, ser negligente e levar essa culpa. Em nome de Jesus, nós seremos mulheres cheias do Espírito Santo e cheias de desejo sexual para atender a demanda dos nossos esposos. Porque às vezes a gente é negligente na área sexual e a gente fica orando para que Deus resolva. Ai, meu esposo está muito nervoso, ai, tá brigando à toa, tá isso, tá aquilo outro, mas estamos negligenciando essa área. Irmãs, a gente tem que entender o seguinte, que o homem tem desejo sexual. O seu esposo, ele não casou com você porque ele queria ter uma casinha arrumada, porque ele queria ter vasilha de tapoé, porque ele queria ter o forro da cama rosa, a cortina amarela, as almofadas do sofá vermelha. Ele não casou com você por isso. Talvez você tenha casado porque ama ele e porque queria também realizar um sonho de ter aquela casa de boneca. Nós, mulheres, somos assim, nós pensamos num todo. O homem não. Ele casou com você porque ele quer ter relação sexual. Ele olha para você, na maioria das vezes, ele chega do serviço, o cansaço que for. Ele olha para você e ele enxerga, geralmente, eu falo isso, as mulheres riem, mas geralmente ele vai enxergar uma vagina gigante. Porque ele tem desejo por você. E fique feliz por isso, porque tem muitos homens que não têm mais desejo sexual pela esposa. Se seu esposo tem desejo por você, desfrute disso. E se você tem dificuldade para desfrutar disso, apresenta isso ao Senhor. Procura um médico, explica a sua dificuldade, seu ginecologista, apresenta, fala para ele o que está acontecendo. Ai, mas eu não estou em mais lubrificação. Existe uma situação para cada coisa, existe uma solução para cada coisa. Você vai solucionar este problema. E não há nada melhor do que quando nós apresentamos a situação ao Senhor em oração. O Senhor vai abrir as portas para que você venha entender
o problema e como resolver o problema, porque o Senhor é Deus. A palavra do Senhor lá em Provérbios 31 diz que a lâmpada não se apaga, ou seja, está acesa. Ela cuida de todas as coisas do governo da casa, ela cuida dos afazeres dela, do trabalho dela, é uma mulher empresária que vende, que prova a mercadoria, que deixa o esposo sempre sair alinhado, que diz que ele é reconhecido, né, nas sinagogas, pelos chefes, pelos sacerdotes, por causa dessa mulher. E a palavra diz que a lâmpada dela não se apaga. E como é que está a nossa lâmpada? A gente tem deixado apagar? Estamos negligenciando essa área da nossa vida? Não podemos negligenciar. Ou seja, né, porque se a gente negligenciar, nós vamos ter problemas. Os homens vão ficar nervosos, vão brigar, tudo vai ser confusão, não vai prestar atenção no que você fala. Então são problemas que a gente vai trazendo para o nosso casamento quando nós negligenciamos essa área. Outra coisa, meu esposo, ele aprontou comigo. Então, assim, eu não consigo, então eu tenho que resolver primeiro o problema, eu não consigo, então resolva. Senta no sofá, converse com seu esposo, resolva o problema. Senta na mesa, na hora do almoço, na hora do café da manhã, resolva o problema. Não negligencie essa área da sua vida, porque se você negligenciar, Satanás ele vai entrar. E se acontecer alguma coisa, a gente ainda que é culpada. Tanto isso é para nós mulheres e também para os homens, mas hoje nós estamos aqui numa aula de mulher virtuosa, então eu tenho que falar isso com você. O que a gente precisa resolver, a gente resolve, sentado na mesa, sentado no sofá. E também não deixa para resolver problema na cama, não. Quando seu marido te procurar, mas você fez isso, isso, isso comigo, então eu não quero. Não é assim, não pode, não podemos, não pode ser assim. Aqui nós vamos usar, a cama nós vamos usar para festejar. E os problemas nós vamos resolver na mesa ou no sofá. É necessário resolver? Então vamos resolver, não vamos negligenciar essa área das nossas vidas, porque nós precisamos entender que a mão do Senhor que fez isso, que constituiu este casamento, que o Senhor disse que nós iríamos deixar carne pai e mãe, unir-se a uma esposa e seríamos uma só carne. E ser uma só carne é o ato da relação sexual, né? Essa fantasia de ter a sua casa, de ter o seu marido, de ter os seus filhos, só para poder mostrar para a sociedade, não existe no casamento. O casamento é constituído e completo. Ele tem que ser completo. Tem que haver a relação sexual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu quero abordar é que está lá em Efésios 5, né, a partir do versículo 21, que é o mandamento que o Senhor dá para nós nos sujeitarmos aos nossos esposos, né? Sermos submissas, né? Tem muitas mulheres que estão agarradas na dificuldade de ser submissa. Estão deixando todas as outras coisas que o Senhor nos deu, todas as coisas, todas as autoridades, porque lá em Coríntios o Senhor nos dá uma grande autoridade, né, sobre a vida dos nossos esposos. E a gente está agarrado com a dificuldade de ser submissa. Quando a palavra do Senhor, ele diz o seguinte, né, Efésios 5, versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Primeiro. Depois ele diz, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Ou seja, olha só como que é constituído no reino espiritual o que o Senhor quer para as nossas vidas, né? O que o Senhor quer para as nossas vidas como mulheres virtuosas. E a gente está agarrado em pequenas coisas. Prestem atenção. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher esteja sujeita em tudo, sujeitais aos vossos maridos. Vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, a responsabilidade do homem é muito maior do que a nossa.
A palavra do Senhor não está nem dizendo que a gente precisa amar. A gente ama porque a gente tem o Espírito Santo do Senhor na nossa vida e a gente fez as nossas escolhas, né? Mas o homem, a palavra diz bem incisivamente, o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha a responsabilidade de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, olha a responsabilidade de Cristo. E muitas vezes a gente quer retirar essa responsabilidade do nosso marido porque estamos preocupadas em se sujeitarmos, preocupados numa coisa tão pequena. Então, assim, o que eu quero dizer para você nessa noite, amados, é que a gente possa observar bastante a palavra do Senhor. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz assim, ó: igualmente vós, maridos, coabitai, com entendimento e sabedoria, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, entendeu? O homem ele tem que ter entendimento e sabedoria quando vai se relacionar sexualmente com a sua esposa, porque ela é o vaso mais fraco, para que a oração dele não seja impedida. Então a responsabilidade maior está sobre a vida do homem. E muitas vezes nós mulheres não deixamos ele tomar essa responsabilidade porque estamos preocupadas em nos submetermos a ele. Mas isso é a obra do Senhor, é a vontade do Senhor, é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E que nós possamos entender que nós não podemos negligenciar aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E que nós possamos ter uma vida sexualmente saudável com os nossos esposos, que nós possamos nos relacionar saudavelmente com os nossos esposos, não possamos negligenciar nenhuma área das nossas vidas, voltarmos mesmo para Deus e para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Outra coisa, amados, é entender que a nossa família é o nosso primeiro ministério, como foi dito na aula anterior de ministério. O seu casamento é o seu primeiro ministério. Você tem que realizar a obra do Senhor num todo com o seu esposo. Vocês dois são uma só carne. Então, se você está tendo dificuldade nessa área ou em qualquer outra área da sua vida, a primeira coisa que você deve fazer, como mandamento do Senhor, é atender a voz de Deus sobre a sua vida. Unir-se a Ele e ser com Ele uma só carne. A partir deste momento, você vai entender que o seu ministério, que todas as outras áreas da sua vida vão ser abençoadas a partir deste momento, dessa constituição. Porque o Senhor diz, vai deixar pai e mãe e se juntará uma esposa e será um só. Vai deixar a cultura desse lado, o passado, e vão se juntar e formar ali uma só carne. Isso é muito forte. A gente tem que entender a força e o poder que tem isso. E a partir daqui, nós começamos o nosso ministério com o nosso esposo. Sendo uma só carne, é um triângulo, aonde Deus é o cabeça e em cada ponta está o esposo e a esposa, sempre olhando para o alto, para o Senhor, sempre voltado para Deus. E vamos deixar para trás tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que não é a vontade do Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha. E se você precisar de ajuda, não hesite em buscar ajuda, principalmente nesse âmbito sexual. Porque a gente tem que entender, você tem que entender que essa é o principal do seu casamento. O relacionamento sexual é a primeira coisa no seu casamento. Primeiro que tudo no seu casamento. É o seu relacionamento sexual com o seu esposo, aonde vocês dois é uma só carne, aonde nós estaremos cumprindo o mandamento do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Sejam abençoadas em nome de Jesus. Até o nosso encontro na quinta-feira para nós continuarmos falando sobre este assunto.